queridos irmãos e amigos, gostaria de chamar sua atenção à palavra do Senhor que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19, eu lerei o versículo de número 27 nesta manhã, estas palavras. Então Pedro, respondendo ao Senhor Jesus, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Nosso título nesta manhã, baseado nestes próximos versículos do capítulo 19 para dentro do capítulo 20, é a recompensa para os servos fiéis de Cristo. Recompensas para os servos fiéis de Cristo, baseado neste ensino do Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos e a todos os discípulos do Salvador. Bem, eu devo correr imediatamente para estes versículos. Nós temos na sequência, a partir do versículo 1 do capítulo 20, uma parábola. Você deve ter notado isso em sua leitura. Esta parábola é registrada apenas no Evangelho de Mateus, embora Marcos e Lucas também narram este evento do jovem rico e o contexto que vem na sequência. Somente Mateus adiciona ou decidiu, pelo Espírito, é claro, registrar esta parábola, que começa aqui no versículo 1 do capítulo 20. E esta parábola ela é dada aos discípulos em resposta à pergunta de Pedro no versículo 27. Então Pedro respondendo disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Bem, ela está diretamente ligada a este versículo e foi declarada em referência a esta pergunta, a declaração de Pedro. Bem, é claro, esta parábola ela vem para afirmar o ensino do Senhor Jesus Cristo, recordá-los o que ele já havia ensinado a todos eles, e, é claro, serve para nos ensinar também a respeito de uma matéria muito profunda, muito animadora, que é o galardão, o prêmio para os serviços de Cristo. Você perceberá que o Senhor faz uma distinção entre o prêmio da salvação, que é para todos os eleitos de Deus, e o galardão dado aos trabalhadores. E nisso está essa diferença, ou a explicação do versículo 16 do capítulo 20, onde é dito assim: os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, e esta parte agora, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso não está relacionado à salvação da alma, e nós perceberemos aqui. Está relacionado ao destaque, se eu posso usar este termo, uma glória maior, um galardão maior, entre todos aqueles que são chamados, há poucos que são escolhidos para esta posição de honra, assentar-se à direita ou à esquerda de Cristo, estar com Ele em seu reino, mais próximo dEle, brilhar como as estrelas no firmamento. Esta é a ideia aqui, que se refere a galardões. Bem, nós consideraremos isso. Eu penso que é um assunto, um tema que traz encorajamento a todos aqueles que servem ao Senhor com perseverança, em sacrifício, servindo, operando, trabalhando, tendo em vista Cristo, a sua glória. Mas ainda assim, queridos amigos, embora é Cristo que nós olhamos, para quem nós olhamos, a glória de Cristo, nós também ansiamos por estas bênçãos, estes frutos da nossa obra, que não é vã no Senhor. Assim o Senhor ensina aqui que o galardão da vida eterna, por misericórdia, por graça a todos aqueles que Ele chama, e há também o galardão aos discípulos que o servem. E por fim, estou resumindo aqui, há uma advertência, uma demonstração em forma de advertência, de que embora aos primeiros apóstolos, discípulos, lhes foi prometido algo muito grande em termos de tronos assentados ao redor de Cristo para julgar as 12 tribos de Israel e as nações, haverá todavia para os demais discípulos, ao longo da história até o final, equidade de prêmios, de galardões. Assim ninguém ficará para trás neste sentido. Bem, este é um resumo desta narrativa, desse sentimento. Mas deixe-me voltar ao versículo 27, então. Então Pedro respondendo disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Bem, diferente do jovem rico, poucos versículos atrás, que não quis deixar tudo, vender aos pobres e seguir a Cristo, Pedro e seus companheiros, ele é o porta-voz do grupo aqui, eles deixaram tudo. E você se recorda como Pedro e André, seu irmão, e Tiago e João, deixaram para trás o barco, a tarrafa, os peixes, o pai, os trabalhadores diários, e seguiram a Cristo para serem pescadores de almas, não lembra? Você se recorda como Mateus simplesmente se levanta daquela mesa, com o dinheiro dos impostos ali, deixando tudo para trás,
para seguir o Senhor Jesus Cristo. Eles deixaram uma reputação neste mundo e abraçaram o vitupério de Cristo porque seriam desprezados, e aqui estão eles no mesmo caminho seguindo a Cristo Jesus. E baseado nisto, diferente daquele jovem rico, Pedro está dizendo ao Senhor como porta-voz do grupo: Senhor, diferente deste jovem, nós deixamos tudo. O Senhor diz que é impossível para um rico entrar no reino dos céus. E quanto a nós, o que receberemos? Pedro sabia da graça, do amor de Cristo por eles e que eles seriam galardoados, mas porque o Senhor Jesus passa a repetir agora de uma maneira muito mais clara que ele seria humilhado, desprezado, lançado fora da cidade, crucificado, uma dúvida surge em sua mente: quanto a nós, Senhor, nós deixamos tudo e nós te seguimos e nos colocamos neste caminho de humilhação, de renúncia, para morrer para ti, tomar este cálice que o Senhor tomará, se for necessário. O que será de nós? O que há, em outras palavras, para nós? Bem, obviamente, eles têm um tesouro no céu. Versículo 21, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. O Senhor garante isso a eles. Este tesouro é o próprio céu, é a própria salvação. Mas há algo mais que o Senhor Jesus Cristo promete a eles. Versículo 28, e Jesus disse-lhes: em verdade, isto é, afirmando de uma maneira categórica, no grego é amém, amém, vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Bem, uma grande promessa, não é? Uma grande promessa de um prêmio de Cristo a estes homens, especialmente quando você se recorda a quem foi dirigida esta promessa. Homens ainda tão incipientes, tão imperfeitos, não é? Eles se assentariam em tronos para, de alguma maneira, nós entenderemos isso aos poucos, julgar as nações e as 12 tribos de Israel. Pense sobre esses homens, pense sobre Pedro, em seu comportamento afoito, os demais discípulos, João e Tiago, rogando fogo do céu para acabar com os samaritanos, não pareciam ter o Espírito de Cristo, ainda tão crus, assim por dizer. O Senhor já os promete grandes bênçãos, mas estas bênçãos, marque você, está prometido para um futuro ainda distante. Ele chama de a regeneração. Vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos. A própria palavra já descreve o fim de todas as coisas e a reconstrução deste mundo como regeneração. Foi gerado uma vez por Deus ao criar todas as coisas, se perdeu pelo pecado e a maldição do pecado, mas será regenerado, restaurado. Ele fala sobre o novo céu e a nova terra. Quando Cristo vier e assentar-se em seu trono, aqui, você se recorda das palavras de João em Apocalipse, capítulo 20 em diante, o anjo diz: vem, te mostrarei a noiva do Cordeiro, esta é a igreja. E o que ele mostra para ele? Uma cidade, que também é a noiva, e a igreja. E ela desce do céu, ela desce da presença de Deus, do paraíso de Cristo, onde o povo de Deus está agora, e nós estaremos, se morremos antes da vinda de Cristo. Esta igreja desce para o novo céu e a nova terra preparada por Deus, e o trono de Deus, Deus habitará com o seu povo, neste dia final, depois do julgamento de todas as coisas, depois da destruição, não aniquilamento, mas destruição deste mundo, e a regeneração, a reconstrução dele, e o novo corpo que receberemos. Então, a eles, a estes 12 apóstolos, será dado tamanha honra no futuro, no novo céu, na regeneração. Vós vos assentareis em 12 tronos. Nós podemos figurar essa imagem, Apocalipse nos dá um pouco das cores, não é? 12 tronos arranjados de alguma maneira em volta do trono de Cristo. Se você abrir comigo para esta imagem, em Apocalipse capítulo 4, nós temos ela no versículo de número 4, onde João, pelo Espírito, um deles, diz assim, Apocalipse capítulo 4, versículo de número 4, e ao redor do trono de Cristo havia 24 tronos, veja, não são apenas 12, e havia assentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Aqui estão os 12 apóstolos, e a representação da igreja no total, na verdade. A igreja do Antigo Testamento,
e a igreja do Novo Testamento, os profetas e os apóstolos, isto é, todo o Israel de Deus. É uma representação simbólica, mas ela corrobora com o que foi dito por Cristo em Mateus capítulo 19. Nós tocaremos um pouco mais nisso. Aqui é falado sobre as tribos de Israel, em Mateus. Que tribos são essas? Nós perguntamos no versículo de 28, se assentarão no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Bem, sejam, simbolicamente pensando, o número total dos judeus salvos até o final dos tempos, ou mais provavelmente o número total de todos os salvos, que são judeus no coração. Bem, o fato é que isso se refere somente àqueles que nasceram de novo, porque Cristo está dizendo que é na regeneração, e só entrarão ali naquele novo céu e nova terra os regenerados por Deus. Assim, seja em específico um grupo maior destes judeus, ou muito mais provavelmente todo o Israel de Deus. Os apóstolos receberão um lugar de destaque junto ao Salvador para, com ele, é difícil interpretar esta palavra julgar aqui as 12 tribos de Israel, mas é muito provável que eles estejam ali para dizerem amém àquilo que o Senhor determinar. E assim julgar junto com eles, porque estiveram com eles desde o princípio. Bem, Israel dos eleitos de Deus restaurado, uma referência aos regenerados, aos salvos na regeneração. Aqueles que foram mais próximos do Senhor Jesus aqui nesta terra, continuarão próximos do Senhor Jesus Cristo no novo céu e na nova terra. E nós temos muitos textos na palavra de Deus que apontam para isso. Abra comigo apenas um em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 11. Nós temos Paulo dirigindo estas palavras ao pastor Timóteo, capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, com Cristo, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Perseverança. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. É uma palavra fiel àquele amém de Cristo. Verdadeiramente eu vos digo, amém e amém. Se com ele morrermos neste caminho, também com ele viveremos. Em outro contexto, com ele reinaremos. E nós cantamos um hino assim aqui. Reinar com o Senhor. Bem, isso parece estar mais dirigido como privilégio aos apóstolos. Mas aqueles, este é o princípio aqui para nós, aqueles que andaram mais próximos do Senhor Jesus Cristo, andarão mais próximo dele na eternidade. É claro que sim, pense a partir desses termos. Nós oramos ao Senhor e o amamos, e em nosso coração nós pensamos sobre ele. Ele ouve o nosso coração, a nossa oração. Ele nos conhece, nós temos intimidade com ele. Será que no novo céu e na nova terra isso será esquecido, deixado para trás? Não, esta comunhão continua, esta proximidade continua, e é algo maravilhoso. Nós não temos tempo para tocar nisso, mas deixe-me remeter você ao Antigo Testamento, a Gênesis. Garanto que você estude isso um pouco melhor. Quando o Senhor chama Enoque para a sua presença, você se recorda? É maravilhosa a descrição ali. Enoque era um homem temente a Deus, no coração, que andava em comunhão com Deus, em oração, como se Deus estivesse ao seu lado, em comunhão, em santificação, em alegria com o Senhor, em temor ao Senhor. E a maneira como é narrado nos traz algo tocante, não é algo de uma proximidade, de uma comunhão íntima, de uma amizade muito grande. Ali estava Enoque, ele saía, ilustrando aqui, para andar com o Senhor sozinho, conversar com ele, adorar. Ao final do dia, eles se encontravam. Ele ia ao Senhor, e o Senhor via a ele, e o Senhor amava esta comunhão com Enoque, e Enoque amava esta comunhão com o Senhor. E eles desfrutavam desta companhia e do prazer de estarem juntos ali como Adão, antes do pecado. Assim o Senhor andou com Enoque, e Enoque andou com o Senhor. E o dia terminava, e o Senhor dizia para Enoque, Enoque, você deve voltar agora, e eu te encontrarei aqui neste lugar amanhã novamente, um lugar de oração, de comunhão. E assim sucedia a cada dia, por décadas e por séculos. E conforme o sol nascia novamente, Enoque esperava por aquele momento do dia, quando estaria junto com o Senhor, em comunhão mais próxima. E assim ele foi para aquele lugar de comunhão, e conversaram, e o Senhor desfrutou daquele momento com seu servo,
E seu servo desfrutou muito da comunhão com o seu Pai Celestial. E como era de costume, o dia chegou ao final e o Senhor deveria dizer a Enoque: Enoque, é hora de voltar. Mas isso não aconteceu. Ele disse a Enoque: Enoque, eu tenho algo a te dizer. Hoje eu te tomarei para estar comigo para sempre, sem provar a morte. E esta é a comunhão dos santos com o Senhor Jesus Cristo. Isso não é dado apenas a um homem na antiguidade. Isso se refere a amor por Deus, a uma experiência íntima, pessoal com o seu Senhor, não um Deus distante e eu seu servo, mas eu servo com meu Pai aqui, andando com Ele, vivendo para Ele, e em oração e em comunhão. E o Senhor, diz a palavra de Deus, veja como é bonito, o tomou para si. Nós não estaremos mais distantes, Enoque. Eu quero que você esteja comigo para sempre. Este é o sentido aqui. Aqueles que andaram mais próximos do Senhor nesta vida, ao lado do Senhor Jesus Cristo, próximo dele. Não é maravilhoso? Às vezes há brigas erradas entre o que tem sido apelidado de calvinistas e arminianos. Eu me recordo de uma história lendo sobre George Whitefield. Você recorda que era um grande calvinista, pregador do evangelho ferrenho como Spurgeon, um grande evangelista. E também Wesley, eles eram contemporâneos, estudaram na mesma universidade, oravam ao Senhor, serviam ao Senhor, e eles foram convertidos também, e pregavam grandemente o Evangelho. Mas Wesley ainda estava influenciado por uma doutrina que é apelidada de arminianismo. Mas ambos pregavam Cristo Jesus, a graça ao pecador arrependido. E alguém, sabendo dessa discrepância entre os dois em doutrina, perguntou a George Whitefield: Pastor George Whitefield, na eternidade, o senhor acha que o senhor vai ver Charles Wesley lá no céu? E George Whitefield respondeu: não, eu não creio que eu irei vê-lo lá, porque ele estará tão perto do trono de Cristo e eu tão distante que eu não conseguirei vê-lo. Não é maravilhoso, queridos amigos? Uma vida de oração, uma vida de comunhão com o santo e eterno Deus. Quantas tolices há nos nossos dias e infantilidades. Esses são os que andam com o Senhor e o obedecem, e se submetem a Ele de coração e têm alegria e prazer em servi-lo. Os que andaram mais próximos do Senhor Jesus nesta vida estarão mais próximos dele na eternidade. Esta é uma promessa, esta é uma bênção que eu anseio, que você anseia como um crente servindo ao Senhor, estar mais próximo do Senhor Jesus aqui, nesta vida, então ser recebido por Ele. Mas volte para o nosso texto mais uma vez. Aqui está a promessa do Senhor. E no versículo de número 29, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Bem, você percebe o que acontece aqui? A promessa que é dada em particular aos apóstolos, ela agora se estende a todos os discípulos. No versículo 28, vós que me seguistes. No versículo 29, todo aquele que tiver deixado tudo isso e me seguir, receberá também grandes bênçãos. Uma promessa mais geral agora. Você se recorda que no capítulo 10, no versículo de número 37, o Senhor disse essas palavras: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O Senhor é consistente. Ele disse ao jovem rico: deixe tudo e siga-me, com a sua cruz, é claro. Ou seja, essa promessa tem em vista o reino de Deus. E aqui está, quando eu sou confrontado com as coisas desta vida, e pela fé, a glória eterna com o Senhor, e eu devo escolher e decidir, porque um me impedirá de seguir o outro, um Senhor me impedirá de servir outro Senhor, e deixando todas estas coisas para trás, servir a Cristo, então o Senhor promete grande graça, certamente a salvação que vem por sua graça, e as bênçãos de servi-lo. Esta é a ideia, esta promessa geral aqui de nosso texto em Mateus. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Bem, o jovem rico, você se recorda, continuamos no contexto dele, perdão. O jovem rico, ele não queria fazer uma troca. A palavra aqui é deixar. O jovem rico queria ganhar o prêmio da eternidade que farei para herdar a vida eterna,
sem deixar, é claro, o que ele já tinha. E nisso é revelada a insinceridade de pessoas que se dizem cristãs ou estão na igreja e querem muito as bênçãos do Senhor, mas não querem deixar o que já têm, que os impede de correrem a jornada ou de carregarem a sua cruz. Esta é a insinceridade daquele jovem rico. Era um jovem sincero em parte, buscava agradar a Deus em parte, cresceu no temor de Deus, aprendeu os princípios, mas quando o Senhor colocou diante dele um comando simples como este, foi provado quem de fato ele amava. Ele não queria deixar, ele queria apenas adicionar. Senhor, me diga o que eu devo fazer de grandioso, de difícil, para herdar este grande prêmio da vida eterna e juntá-lo com tudo que eu já tenho aqui. E o Senhor diz, não há como comparar o que você tem aqui com esta pérola de grande preço. Você precisa vender tudo, entregar tudo. Esse foi o desafio dado a ele. Agora entenda, o Senhor não requer de mim ou de você que você abandone tua casa, teu carro, teu consórcio para segui-lo. Este é o desafio dado a este jovem, porque o ídolo do seu coração era Mamon. Mas é claro, muitas vezes este desafio é colocado diante de nós também. E sempre há um momento, não é, em que nós somos confrontados na vida cristã, isso diariamente, na verdade, entre escolher a vontade do Senhor ou a vontade das pessoas, da carne, deste mundo. Nós somos testados, e esses testes revelam a nós mesmos como está o nosso coração. Assim aqui está o desafio. Querido amigo, deixe-me trazer um elemento evangelístico. Domingo passado nós lidamos com este texto, esta parábola, e eu preciso recordá-lo, nós voltamos a tocar nisso aqui. Ganhar o prêmio da vida eterna sem tomar a sua cruz e seguir a Cristo, não se iluda. Não entre nessa técnica de sair daqui e esquecer tudo que você ouviu e seguir vivendo aquela vidinha fria, morna, sem Cristo, sem o Salvador, sem servi-lo. Não há como servir dois senhores. É o Senhor quem declara estas coisas. Ou deixar estas coisas que te impedem de correr a carreira, ou abraçá-las de vez. Mas não há como ter duas coisas ao mesmo tempo. E o que eu quero dizer é isso, o que a palavra de Deus quer dizer é isso. Ou você tem o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da tua vida, ou você não tem como Salvador de sua vida. Ele não pode ser dividido, não há tal coisa. E você tem conhecido a vontade de Deus, porque isso tem sido ensinado, e você tem lido e aprendido. Não é o caso de alguém que, sendo salvo, não recebeu tutores e ensinadores, e a palavra não foi dita, a vontade do Senhor você conhece muito bem, e sabe qual é a vontade do Senhor. Assim, eu aponto para mim, é claro, quão relutante nós podemos ser, não é? Em deixar estas coisas para servir ao Senhor, tendo em vista o final da nossa carreira, que nos está proposta, colocada diante de nós, e o galardão prometido por Cristo para os seus servos, mas para aquele que ainda está fora do reino, considere isso com muita calma. É necessário tomar a cruz de Cristo, ir a Ele por inteiro e submeter-se a Ele como Senhor da tua vida, para tê-lo como Salvador da tua vida. As duas coisas andam juntas e não separadamente, obviamente. Você vai a Ele para ter os teus pecados perdoados e para se entregar a Ele por inteiro, para amá-lo, para servi-lo. Bem, volte ao nosso texto mais uma vez. Mas na verdade, deixe-me abrir em outro texto. Volte a Lucas, no capítulo 18, nós temos a narrativa de Lucas aqui, a mesma passagem, uma mesma narrativa, uma passagem diferente. Lucas 18:30. Nós lemos algo mais que é adicionado pelo Senhor Jesus, que não foi registrado por Mateus. No versículo 30 de Lucas 18 é dito assim. Não versículo 30, mas versículo de número 29 e 30. E ele lhes disse, na verdade, eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais ou irmãos ou mulher ou filho pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais, observe, neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Neste mundo? É claro que sim. A vida eterna começa aqui. E ela continua no mundo vindouro. E quantas bênçãos e benefícios nesta vida há para aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo? Crentes recebem nesta vida um grande número de bênçãos, espalhado por várias passagens aqui. Eu gostaria de tocar em apenas umas delas, que correspondem ou cumprem o que o Senhor Jesus Cristo está declarando aqui nesta vida. Abra comigo primeiro em Provérbios, capítulo 15. Aqui há alguma dessas bênçãos
para os servos do Senhor ainda nesta vida. Provérbios, capítulo de número 15. Eu leio o versículo 15 e mais alguns outros. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. O coração alegre é um fruto de paz, do perdão. Ele está prometendo grande alegria aqui. Mas, pastor, isso é um bem imaterial, mas é claro, nós trabalhamos por bens materiais para termos prazeres imateriais. Alegria não é, alguns têm alegria quando a piscina está com água cheia, o churrasco está ali, a família está aqui, as crianças estão correndo, e eles pensam que adquiriram tudo isso como resultado do seu trabalho financeiro, aquele estado de espírito. Não, aqui está para o crente. Grande alegria verdadeira, ter alegria no coração. Isso é dado por Deus, e é uma grande bênção. Em Mateus, capítulo 16 de Provérbio ainda, versículos número 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor nos preserva de grandes quedas, terríveis quedas, quedas morais, quedas em outros sentidos também. Bom, não vou desdobrar esse versículo, mas ao suporte do Senhor em nossa jornada. Mesmo quando nós erramos e nos comprometemos com algo maior do que nós deveríamos, o Senhor, por misericórdia, não nos permite ser quebrados por inteiro. Ele é bondoso. Ele é bondoso. Esta é uma promessa do Senhor. Mateus capítulo 7, voltando para o Novo Testamento, versículo de número 7. Aqui está mais uma destas bênçãos nesta vida ainda, Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A promessa de que nós recebemos do Senhor aquilo que nós necessitamos, mesmo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós podemos pedir e Ele proverá. Assim nós não precisamos de ansiedade, nós podemos seguir em alegria no Senhor. Queridos amigos, é maravilhoso, não é? Se nós cremos nisso, a fé é exercitada nisso. E todo crente tem experimentado isso. É grande a bênção do Senhor. Deixe-me seguir, João capítulo 17, versículo 3, mais 2 ou 3 versículos, João 17, 3, outro desses benefícios. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não é maravilhoso? Poder conhecer o Criador de todas as coisas e a verdade. Queridos amigos, a filosofia está aí para tentar encaminhar o ser humano à verdade. Mas a filosofia é um vagalume no escuro, que leva sempre um buraco para um labirinto. E ser iluminado por Deus na palavra e compreender a verdade com V maiúsculo sobre a existência, sobre a história, sobre o futuro, sobre o significado das coisas, porque as pessoas agem como elas agem. E o que está por trás das coisas é uma dádiva de Deus. Uma dádiva de Deus. E esta sabedoria, ela vem de uma maneira pura. É a sabedoria que vem do alto, não é? Cheia de boas obras, pacífica, pura. Quando você ouve os filósofos deste mundo, por mais que tenham lido, recentemente morreu um aqui no Brasil, um grande intelecto, uma grande percepção sobre economia, política, arte, música, metafísica, tantas outras coisas. Mas quando ele começava a falar, quanta imoralidade, quanta indecência, quanta maldade nas palavras jorrava pela língua daquela pessoa. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Ela não é misturada com estas coisas, porque ela é do alto. Quão diferente, não é? Ser iluminado e santificado. Graças a Deus por isso. É maravilhoso. Tenho conhecido pessoas tão simples no conhecimento nesta vida, mas quando foram salvos por Cristo, como se tornaram pessoas tão diligentes e perspicazes na percepção. É maravilhoso receber estas bênçãos também. Em Romanos 8, capítulo 8, versículo 26, há mais algumas aqui. Romanos 8, 26. Lerei apenas alguns versículos, vai até o versículo de número 39. Vejam essas bênçãos. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas,
não sabemos como orar. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu processo. É maravilhoso ter Deus ordenando os meus passos. E mesmo quando eu falho, não de propósito, ou mesmo às vezes de propósito, porque um coração mau muitas vezes pode tentar voltar, o Senhor faz com que esta queda, esse joelho machucado, ainda assim coopere para o bem deste Filho de Deus e para outras pessoas. Não é maravilhoso, queridos amigos, saber que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, e Ele é gracioso, Ele ordenará os nossos passos até o final, e um dia nós poderemos olhar para trás e ver os trieiros da nossa jornada até o céu e entender que o Senhor nos trouxe sempre de volta ao rumo, ao norte eterno, pela sua grande graça, mesmo por tropeços ou por alegrias. É maravilhoso ser guiado por Deus, é uma garantia, uma segurança, está incluso na palavra de Cristo: nunca os abandonarei, nunca os lançarei fora. Ser amado e guiado por Deus, que bênçãos tão grandes. Bem, deixa-me concluir, há tanta coisa. Filipenses 4, 7, é o nosso último texto. Filipenses 4, versículo de número 7. Você se recorda dessas palavras? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Guardará as afeições, quando elas estão em um turbilhão, e o pensamento que não parece organizar as coisas com clareza para ter tranquilidade e paz. O Senhor promete dar esta paz antes do problema ser resolvido, se nós permanecemos nele. Porque não é a vontade dele que um crente esteja ansioso por coisa alguma. Quando nós estamos ansiosos é porque nós estamos tentando resolver alguma coisa, não é na mente, ou sair de um túnel. Mas o Senhor diz para ter paz, tranquilidade, acabou, resolvi, paguei a conta, o que quer que seja. Mas o Senhor promete dar esta paz antes de nós concluirmos a resolução do problema, ou sairmos dele, para que nós não caiamos em pecado ao longo deste problema. Assim Ele me dá clareza e paz. Ela excede o entendimento, esta paz. Qual é o entendimento da situação, do problema em que eu me encontro? O entendimento é: eu compreendi, isso é um problema muito grande, eu vou começar a roer as unhas aqui, chorar e fazer coisas erradas. Não. Ele põe em mim esta paz porque eu oro a Ele, e quando as coisas estão escuras no caminho, você ouve a voz do servo do Senhor na palavra de Deus, e confia no Senhor, se firma no Senhor. Então Ele te dá esta paz que excede o entendimento da situação, que te obriga a desmoronar. E tudo está caindo aos pedaços, e eu não sei a resposta ainda para isso, mas eu tenho paz. Ele me dá antes de resolver o problema, para que eu possa seguir pelo problema sem pecar. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos sentimentos e pensamentos. É maravilhoso, não é isso? Que o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos, estamos lutando antes de resolver o problema. Se eu confio nele e ando em retidão e busco ao Senhor, é maravilhoso isso. Que bênçãos tão grandes. Você põe tudo isso junto, é que o homem natural, sem Deus, busca. Pelo trabalho, pelo ganho, pelo esforço, nos é dado todas estas coisas em Cristo Jesus. Assim, mesmo nesta vida, promete o Salvador, nós receberemos. Você pode marcar 1 Timóteo 6, 6, Hebreus 6, 19 e 20, Hebreus 10, 34, e esses tesouros, eles são todos reais. Sou tentado a seguir para esses versículos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 6, deixa-me ler apenas mais um. 1 Timóteo 6, 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Veja só, que tesouro, não é? Não preciso comentar este. Piedade com contentamento. Agora, piedade com busca do lucro é terrível. Tira toda a alegria e toda a paz. Bem, deixa-me concluir aqui. Então, o novo céu e a nova terra. O Senhor Jesus Cristo diz em nosso texto, aqui neste mundo, lá em Lucas, e também a vida eterna. O que ele está dizendo é isso. Bênçãos espirituais se unirão a bênçãos materiais no novo céu e na nova terra. De alguma maneira, neste novo céu e terra físico e espiritual, com estes novos corpos, bênçãos materiais terrenas se unirão no novo céu e na nova terra? É claro que sim.
Este é o ensino da palavra de Deus. Nós receberemos um novo corpo melhor para desfrutar este céu. Neste mundo, nas mais refinadas das religiões não cristãs, assim por dizer, o corpo é nada mais do que uma prisão. Você tem que bater nele, você tem que deixar ele se ansear por deixar para que a alma voe como um passarinho. Na Bíblia não. Nós seremos restaurados e abençoados no corpo e no espírito, um novo corpo, no novo céu. Assim, para o não crente, o corpo é uma prisão. Para o salvo, o corpo é um templo. E será restaurado em perfeição. De maneira que bênçãos terrenas no novo céu e na nova terra, com bênçãos espirituais, de alguma maneira se unirão. Será maravilhoso, queridos amigos. Aqui, diz o Salvador, muitas vezes tanto, e receberá também a vida eterna. Bem, e agora ele segue, é claro, falando sobre estes galardões. Deixe-me apenas mencionar isso. Há na palavra de Deus um grupo de textos que fala sobre galardões. Não haverá desigualdade. É muito difícil ilustrar isso. Tentei ilustrar uma vez, mas depois pensando com calma, vi que a minha ilustração não foi muito boa. Mas todos terão grande alegria, não haverá injustiça nem desprazer no céu. Haverá galardões. A ilustração que eu ofereci nesta última oportunidade, faz alguns anos, foi a seguinte: você perceberá que ela traz alguma ideia dessa equidade no céu, mas ela é imperfeita. Ali está uma mesa no céu, a grande ceia do Cordeiro, todos nós reunidos. Imagine nesta mesa há crianças, há bebês, há adultos, há adolescentes, há jovens. Não será assim, é claro. Penso que todos teremos uma idade parecida ali, não quero dizer qual será, não sei. Talvez a idade com que Cristo partiu para o céu. Melhor idade, 30, 33 anos. Você tem juventude ainda e maturidade ao mesmo tempo. Estou apenas especulando. E ali estão todos eles, na presença do Senhor, grandes e pequenos. E ali está uma pessoa adulta, me perdoe a ilustração, comendo aquela costela assada, mastigando. E ali do lado está um bebê de 6 meses tomando o seu leite. Ambos estão satisfeitos, não é? O bebê não quer a costela e o adulto não quer o leite, mas ambos estão plenamente satisfeitos com o que têm. Então haverá um Paulo lá, um pequeno eu, um pequeno você, um grande Spurgeon lá. Como será isso? E um pequeno eu e você, todos estarão satisfeitos. Bem, é imperfeita a ilustração, porque parece dizer que a criança não está consciente das grandes bênçãos que o adulto tem. Por isso é imperfeita, assim não segura esta ilustração, mas haverá grande equidade. Grande equidade. E o Senhor passa a falar sobre isso. Ele diz no versículo 30, porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros os primeiros. Aqui está a advertência e a equidade da questão. Muitos primeiros. Bem, os apóstolos foram os primeiros discípulos chamados por Cristo, em ordem cronológica. Mas eles receberão seus tronos depois que todos nós recebermos o nosso novo corpo e descermos para a nova terra. Assim, eles que foram os primeiros serão, neste sentido, os derradeiros. E nós, os derradeiros, na última hora, para o serviço do Senhor, os primeiros. É isso que a parábola do Senhor irá ilustrar e concluir no versículo de número 8. E aproximando-se a noite, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E nós observamos que todos recebem o mesmo. Há uma equidade. E ao mesmo tempo há essa diferenciação aqui. Bem, é uma advertência, não é? Claro que é. E a advertência é esta: porém muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. É uma advertência dentro do seguinte contexto: acaso o galardão que o Senhor me dará, essas bênçãos do serviço, elas estão garantidas independente da maneira como nós vivemos ou nos conduzimos no reino de Cristo? É claro que não. E esse é o contexto, e essa é a advertência. Estas bênçãos são prometidas na base da obediência e confiança. É nesta base que estas promessas são feitas aqui. É claro que sim, queridos amigos. Observe a diferença que Cristo faz entre a vida eterna, que é dada a todos,
E o galardão eterno, que está baseado nestes versículos: todo aquele que tiver, veja o sacrifício, deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, mãe, mulher, filhos, terra, por amor do meu nome, receberá todas essas coisas, bênçãos do galardão. E esse deixar tem a ver com renúncia, com abnegação para o serviço do Senhor, porque a parábola é sobre serviço, entrar na vinha. Assim, deixar não se refere apenas à questão da salvação, quando há um empecilho, não é? Entre Cristo e a minha salvação, perdão, entre família, bens, terra e a salvação, como no caso do jovem rico. Mas se refere ao meu deixar, o meu abnegar, o meu sacrifício, a minha renúncia para servir ao Senhor. O que você tem que deixar, querido irmão, para servir ao Senhor no dia do Senhor? É isso. O que você precisa abnegar para se envolver no evangelismo? É isso. Quantas coisas você precisa sacrificar que são boas e legítimas para servir a Cristo? É isso. Se é muito difícil, não impossível, para um rico entrar no reino de Deus porque é um peso do ídolo muito grande, penso eu, em contrapartida, que também é muito difícil para um crente rico acumular galardões no céu. É claro que é, se você pensar comigo desse ponto de vista. Porque, veja, eu estou, pela bondade de Deus, prosperando financeiramente. Nós não tocaremos no significado de Deus prosperar alguém, já mencionei isso. É para colocar ao serviço de Cristo. Mas eu estou prosperando, não é? Muito bem, eu trabalho duro a semana inteira. E quando é que eu vou desfrutar dos meus bens? Bom, eu comprei uma chácara. Eu trabalho de segunda a sábado à tarde. Quando é que eu vou desfrutar dessa chácara? No domingo. Você percebe? Quanto mais eu tenho, mais tentado eu sou para estar preso a essas coisas. Não estou dizendo que você não deve comprar chácara. Compre. Me convide para ir lá. Mas eu estou dizendo que quanto mais nós temos desta vida, mais peso nós temos para correr a jornada. É claro. Você se recorda daquela ilustração? Quando aquele homem no século XIX chegou a um baloeiro e perguntou a ele: veja, você sobe neste balão com este gás, este calor. Como é que esse negócio funciona? Como é que você quer descer? O que é que você faz? Ou, quer dizer, como é que você quer subir? O que é que você faz? Ele diz: olha, você está vendo aqui em volta dessa cesta, há vários sacos de areia, terra aqui. Quando eu quero subir, eu começo a soltar um por um. E vou subindo. Se eu quero acelerar, eu vou soltando mais. Esse é o paralelo da ilustração. Quando mais terra, mais coisa desta vida, mais difícil. Assim é jogar fora esses sacos de terra e de areia que me prendem demasiadamente a esta vida, o que quer que seja. Assim, estes galardões, não da vida eterna, que é por graça e não por mérito, mas galardões referentes ao serviço do Senhor, são condicionais ao nosso sacrifício, a nossa abnegação e a nossa renúncia no serviço de Cristo. E para ilustrar isto, o Senhor, então, traz esta parábola, que começa no capítulo 20, e segue-se assim. Porque o reino dos céus, observe, a parábola é dada em relação ao que foi dito nos versículos anteriores. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, Deus, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, a igreja, o reino de Deus, comparado a uma vinha. É um trabalho árduo. Era uma sociedade agrária, a maior parte das terras era com grãos, e a uva, vinha, era plantada nas beiras dos montes e nos montes. Você tinha que tirar muita pedra e preparar, e trabalhar, e organizar, e levantar uma cerca e proteger das raposas, e voltar e colher, e podar, etc, etc, etc. Um trabalho árduo que está em vista aqui. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Observe o paralelo da ilustração com o que aconteceu nos versículos anteriores. Você percebeu que o Senhor, no versículo de número 28, ele ajusta especificamente o prêmio que ele dará aos apóstolos? Tronos, 1 denário. Mas para os demais, no versículo de número 30, não é ajustado algo específico. Será dado o que for justo, conforme o trabalho de cada um. A parábola, a ilustração, segue em paralelo ao que aconteceu
na narrativa dos versículos anteriores. E saindo perto da hora terceira, hora terceira, às 9 da manhã, os judeus dividiam as horas do dia de luz nessas partes. A hora primeira é às 6 da manhã, e a hora décima segunda é às 6 da tarde, das 6 às 18 horas, o dia é dividido conforme a luz. Então veja, hora terceira às 6, hora terceira às 9, hora nona às 12, hora 11 ou undécima às 5 da tarde. Então mantenha esse cronograma de horário em vista aqui. As horas do calendário judaico, não é? Trabalhavam 12 horas no campo. Mas o que está acontecendo aqui é isto, que o Senhor ao longo da história está chamando servos para a sua obra. E disse-lhe: de vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, 5 da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Bem, eles não estavam lá quando o Senhor Jesus, ou o pai de família, foi chamar os trabalhadores. Eles apareceram depois. O que eles estavam fazendo? Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles. Porque ninguém nos assalariou, disse-lhes ele, e de vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Aqui está, para a obra do Senhor. Bem, um termo salvífico, embora não seja primariamente esta ideia, o Senhor chama pessoas em todas as idades, mesmo ao final da vida. Mesmo depois de ter acumulado um evereste de pecados e de desordem, se afastado tanto do Senhor. Ele é misericordioso. Mas no sentido de servir ao Senhor, a vinha, a sua igreja, até o final, o Senhor chama pessoas até a última hora para servi-lo. E veja, queridos amigos, isso é consistente com outras parábolas do Senhor Jesus Cristo. E a ideia ou o ensino aqui é que o Senhor abençoará todos que em obediência se entregam ao seu serviço, mesmo tendo desperdiçado na sua vida cristã 20 anos, somente com aqui, com agora. Ele é bondoso. Isso está ilustrado, obviamente, em outra parábola, na sequência, no capítulo 13, versículo 28. Mas que vos parece, é sobre o reino de Deus. Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, talvez na 9ª hora, talvez na 11ª hora, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor, e não foi. Por isso muitos são chamados, poucos escolhidos. Escolhidos na base de sua resposta ao chamado do Senhor. E esta é a ideia. Mesmo na idade avançada, meu querido irmão, se você para e cai em si um determinado dia e diz: finalmente, pela graça de Deus, agora estou entendendo a Bíblia, eu compreendo que a Bíblia é a palavra de Deus e a vontade dele específica para a minha vida está revelada aqui, eu devo servi-lo e viver para ele, mas eu estou aí com tantos anos de vida e já desperdicei tantos e tantos anos no oba-oba do emocionalismo religioso e disso e daquilo mais, com triste, como eu me arrependo. Você pode agora levantar-se dessa condição e dizer ao Senhor, embora você disse não vou, levantar-se e servir a Cristo. E a galardão, há bênçãos. E é tão grande esta bênção, porque ela vem em um contexto de uma advertência quanto à equidade. Porque os últimos, assim termina, os derradeiros serão primeiros, versículo 16, e os primeiros derradeiros. Mas como assim? Bem, eu não devo me gabar do serviço que eu fiz a Cristo, embora eu seja um crente há 27, quase 28 anos, e talvez haja um irmão que seja um crente há 2 anos, ou haja aquele irmão que é um crente em Cristo agora há 50 anos e já serviu ao Senhor de tantas maneiras. Quer dizer, poxa, eu servi por tanto tempo e sacrifiquei, eu fiz isso na obra do Senhor, eu fiz aquilo na obra do Senhor. Já ouvi pessoas contando essas vantagens? Como quem conta o dinheiro, eu fiz isso na obra do Senhor, veja quantos galardões. Cuidado com isso. Não passemos julgamentos em nós mesmos ou nos outros. Nesse sentido, ao Senhor pertence dar o galardão.
Mas é claro, é observável, não é? Aqueles que servem ao Senhor com diligência. Mas eu gastei tanto tempo, e eu olho para este irmão que está servindo ao Senhor, e talvez esse irmão seja tentado a se gabar. E o Senhor diz a ele, não, porque lá no futuro, Pedro, você serviu a Cristo, você pregou aquele evangelho da graça em Atos 2 e milhares foram salvos, 3.000 pessoas, isso é incrível. Mas não se gabe, Pedro, porque eu vou chamar um jovem com 15 anos de idade, lá no final dos tempos. Ele irá pregar o evangelho e morrer com 50 e poucos anos, 58. Mas terá pela minha vontade, graça e capacitação conduzido milhares e milhares e milhares e milhares a Cristo. E ele vai ter um nome muito estranho, esquisito, Spurgeon. Se você olhar para ele, ele é baixinho, ele é todo desengonçado do interior, e ninguém vai dar um centavo por ele, para que a glória seja minha. Então Pedro, cuidado com este negócio mercantilista, Pedro. E nós, o que receberemos? É uma parábola que parece responder este olho mercantilista de Pedro. Mas devemos seguir em frente. No versículo de número 6, ele diz assim, saindo perto da hora 10ª, e ele segue então, avançando. No versículo de número 10, nós temos então o seguinte, vindo porém os primeiros, 9, chegando os que tinham, 8, final da jornada, e chegando, aproximando-se a noite, veja como é simbólico, o final dos tempos, a noite, o fim do trabalho, o mercado está vazio, o martelo já cessou, é hora de colocar a espada aos pés de Cristo. O senhor da vinha, o seu mordomo, disse, chama os trabalhadores, os seus anjos trarão a todos, e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Vindo, porém, os primeiros, e chegando, que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro. O termo aqui é denário, a moeda de prata, o salário de um dia para um soldado romano. O chapa, o trabalhador diarista, não receberia nem isso. Assim, receber um denário por dia de trabalho é algo muito grande, para alguém que faz um trabalho braçal apenas. Mas receber um denário por uma hora de trabalho, isso é negócio. E o Senhor dá a eles um denário por uma hora. Vindo, porém, aqueles perto da hora 10ª receberam um dinheiro, um denário cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um denário, um dinheiro cada um. E eles reclamam, disse um deles. Versículo 12. E nós, Senhor, e nós, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Só isso. Nós trabalhamos no calor do sol, no vento morno terrível, no sol escaldante ao meio-dia, no cansaço do final do dia. Eles chegaram quando estava tudo fresco, o dia estava acabando. E o Senhor nos igualou a Ele, que suportamos a fadiga e o calorão, está com calma aqui, mas é o calorão do dia. Mas Ele respondendo disse a um deles, o que estava falando pelos demais, nós, é uma resposta a Pedro. Versículo 27. Então Pedro respondendo, eis que nós deixamos. O Senhor está colocando o dedo no olhar mercantilista de Pedro. Amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro, você quer justiça, então você saiu ganhando, porque eu ajustei um denário contigo, não te dei menos. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Não é maravilhoso, queridos amigos? O Senhor lida conosco aqui, porque nós temos essa tendência muitas vezes, este olhar mercantilista. Há certos ensinos na palavra de Deus que quebram o orgulho do não crente, como o ensino sobre a eleição. Somente virá a mim, diz o Senhor, o que do Pai foi ensinado. Ninguém virá a mim se primeiro do Pai. Isso quebra a crista do orgulhoso, não é? Mas então vem um ensino que diz, todo o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isto anima aquele que pensa, e se eu não sou eleito, e se eu vá a Cristo, independente, pela tua necessidade de perdão. Não é maravilhoso? Se alguém diz, eu não queria a Cristo, daí tente me convencer, então baixa a bola, porque ninguém virá a mim.
se primeiro do Pai não for ensinado. Mas eu desejo muito a salvação, eu tenho dúvidas sobre estas coisas, eu vejo o meu pecado, então vá a Cristo, porque é uma salvação para você. E aqui está o crente, servindo a Cristo, e deve servir, e começa a se gabar, e começa a pensar que será maioral, e receberá muito mais que outros, e de repente o Senhor Jesus diz: desejo dar a Ele o que dei a ti. E o nosso orgulho se quebra imediatamente. E nós devemos estar satisfeitos, estar às portas, do lado de dentro, claro, do céu, porque o que nós merecemos é outra coisa. Assim não é justiça, justiça é inferno para todos nós, porque todos pecaram. Receber de Deus alguma coisa é misericórdia. E galardões, quem somos nós para nos gabar? Assim o Senhor, como se diz na linguagem comum, quebra as pernas, não é? Destes discípulos. Mas veja, eles conseguem rastejar ainda com o braço e com a perna, porque nós lemos que pouco tempo depois, 2 desses discípulos conversam com a mãe deles e pedem para a mãe deles ir lá e dizer assim: olha, ele falou que nós vamos sentar ao tronos. Mãe, vai lá pedir para ele, para a gente sentar, eu, Tiago, do lado direito e o João do lado esquerdo. Não é triste? Nós chegaremos neste ponto, mas ainda assim a estes homens é prometida estas bênçãos. Imagine nós, que grandes bênçãos nos são prometidas. Meu irmão, o nosso trabalho não é vão no Senhor, por mais pequenos e fracos que nós somos, e débeis muitas vezes, o Senhor conta o nosso esforço sacrificial, é contado diante do Senhor. Bem, então ele segue para concluir estas palavras e diz no versículo 15: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom, um olho mau, um olho cobiçoso. Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nosso tempo se acaba, eu devo concluir, mas os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros. Bem, estes que fizeram sacrifício serão galardoados, mas eles devem estar em guarda e serem vigilantes e muito atentos contra um espírito mercantilista, isto é, querer ser o primeiro antes dos outros, querer neste mundo ainda receber exaltação, glória, um nome como um pregador, como um pastor, como um líder, e brilhar no meio do povo de Deus como uma estrela. Tome cuidado com isso, diz o Salvador. Em querer receber antes da hora, em querer ser visto neste mundo como grande pregador, que levou milhões de pessoas a Cristo, e tem um séquito de seguidores na internet maravilhoso, que louvam, falam coisas maravilhosas sobre você. Tome cuidado, porque possa aparentar nesta vida que você é o primeiro entre os servos de Deus, mas descobrir no futuro, pela prova do fogo, que a obra de um homem, de um servo de Deus, será provada pelo fogo, que não havia quase nada daquilo do que se gabava. Isso me recorda Billy Graham, que pouco tempo antes da sua morte deu uma última entrevista, não foi? E disse que não cria que 20% do que ele tinha alcançado naquelas grandes cruzadas permaneceu de pé. Quantos o achavam como o primeiro no reino de Deus? Ou Charles Finney, que colocou a carroça na frente dos bois e no lugar de depender da obra do Espírito de Deus no coração, simplesmente pregando o Evangelho, inventou seus métodos para arrancar peixe da água pela força, e levantar a mão e vir para frente, repetir essa oração comigo, forçando de alguma maneira, criando convertidos e contando as cabeças. Foram 1000 hoje à noite, foram 300 naquele encontro, e você parece um grande pescador aos olhos de todo mundo, e seja descoberto no final que você na verdade chegou por último, porque o coração não estava ali na palavra do Senhor,
e você não jogou, não trabalhou conforme as regras do Senhor. Assim, é uma advertência a todos nós, e sobretudo quem está em uma posição de pregar, de ensinar, não é? Tomar cuidado com o olhar mercantilista. E a outros já se torna claro e provado que pareciam ser os primeiros, mas mesmo nessa vida é percebido que eram os últimos. E há outros que pareciam ser os últimos, perseverando fiel no serviço do Senhor continuamente. Então será descoberto naquele grande dia que haverão muitos ali que passaram Spurgeon, quando nós pensávamos que ele seria o primeiro. E aquele irmão que deu, aquela senhora, aquela irmã, que deu tudo o que tinha e não tinha quase nada, e aos olhos de todo mundo não tem quase nada essa irmã. Ele deu o seu tudo, está lá em primeiro, como fruto da sua obra foi grande. Me recordo lendo um pastor me falando sobre uma senhora da sua igreja, faleceu muito idosa e não tinha mais familiares, e alguns irmãos da igreja, irmãos precisaram ir lá na casa dela depois que faleceu, para organizar as coisas. E abrindo gaveta, acharam muito aqueles recibos de cheque, não é, onde você anota com o que foi gasto, um monte, em todas as gavetas. Era uma senhora idosa, sem aparente talento nenhum. Estava escrito naqueles talõezinhos, para missionário tal, para o filho de tal missionário doente, para esta irmã missionária. Deu tudo o que tinha. E a casa era um apartamento simples, viviam de uma maneira simples, para usar o que tinha para a glória de Cristo. E quem achava que ela tinha feito alguma coisa para o Senhor? Como aquela viúva lá do templo. Quanto serviço a Cristo! Assim, meus irmãos, é maravilhoso, não é, ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo. Vinde, entrai para o descanso ao final do serviço. Porque tive fome e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, alimentando os santos. E eles perguntam ao Senhor: Senhor, quando foi que te vimos com sede, com fome, sem roupa e te vestimos? Eles não lembraram, eles não tomaram nota. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eles não lembravam. Eles fizeram para o Senhor, e deixaram nas mãos do Senhor, e colocaram a coroa aos pés do Senhor, sem ficar promovendo a si mesmo. Eles nem mesmo se lembraram do que fizeram, mas o Senhor não se esqueceu. Não é vão o nosso sacrifício, embora silencioso, embora não saiba que o irmão, a irmã está sacrificando para servir a Cristo. O Senhor sabe, a Ele servir. Esta é a promessa que nós temos aqui. Está em 1 Coríntios 15, 58. Leia com calma depois, eu concluo aqui. O vosso trabalho árduo não é vão no Senhor. Não é vão, meu querido irmão. E é somente nesta vida. E os dias que passarem eu desperdicei, não voltam mais. E hoje eu tenho mais uma oportunidade, amanhã também. Então tudo se acaba, a noite chega. Nós devemos colocar as ferramentas aos pés de Cristo e os nossos cestos de frutas aos pés do Salvador, para receber dele, segundo o que fizemos no corpo, nesta jornada, o bem ou o mal, o serviço ao Senhor ou a prova do nosso serviço. Não me desdobrarei aqui, mas há um momento de prestar contas. E também as nossas falhas e indolências, nós temos que prestar contas a Cristo. Não quero me delongar nesse ponto, porque nós estamos falando sobre coisas maravilhosas. Tantas horas gastas na internet, ou na televisão, ou em qualquer coisa banal. Como quem pega notas e notas de R$200 e joga pela janela. O que eu quero dizer é um tempo que não volta mais, que poderia ter sido preenchido para a glória de Deus, ou com oração, leitura, ou evangelismo. Não volta mais. E eu tenho esse restante. Assim, pense sobre isso. Nada merecemos e recebemos graça do Senhor. Veja, não é um Salvador maravilhoso, não é um Senhor, um patrão, um chefe maravilhoso. Nos diz o que fazer, nos capacita a fazer, nos ajuda a fazer e ainda nos premia depois que fizemos. Servir a Cristo, querido, muito melhor
é muito mais galardoador do que servir este mundo apenas aos nossos próprios interesses.